aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ela fala sobre Cristo como grande, né? Jesus Cristo como Deus. Quando a vida fica difícil, nós ficamos tentados a desistir da fé cristã. E a Epístola aos Hebreus é um encorajamento para essa perseverança na fé. Existem muitas pessoas que ao longo do tempo, por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, elas acabaram abandonando a fé. E nós não podemos abandonar a fé de maneira nenhuma. Jesus ele até disse no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a Epístola aos Hebreus é esse encorajamento para que nós prossigamos em permanecer na fé. Naquela época, muitos judeus cristãos estavam voltando ao judaísmo, não estavam perseverando nos preceitos cristãos, estavam perdendo a fé. Isso foi para eles, isso também serve para nós nos dias de hoje. É inútil voltar ao antigo modo de vida, porque o perdão só existe hoje em Jesus. Prepare-se para as grandes promessas do Deus vivo. Então nós temos grandes promessas da parte de Deus. Se nós voltarmos ao modo antigo de vida, será uma grande inutilidade. O que nós devemos fazer então, professor Eduardo? Nós devemos viver para Cristo. Nós devemos viver o verdadeiro evangelho. Quem é o autor da Epístola aos Hebreus é uma grande incógnita. Desconhecido esse autor, porém a gente pode especular, né? Pode ter sido Barnabé, pode ter sido Áquila, pode ter sido Apolo, pode ter sido até Priscila, mas nenhuma dessas sugestões ou dessas especulações é totalmente convincente. Foi o apóstolo Paulo? Não sabemos. Pelo estilo literário, possivelmente não tenha sido o apóstolo Paulo, pode ter sido alguns companheiros de Paulo aí, quem escreve a Epístola aos Hebreus. Falando da data, é difícil também especificar uma data, porque nós não temos a informação do autor, mas provavelmente essa epístola ela deve ter sido escrita no final da década dos anos 60 depois de Cristo. É uma datação mais provável. Nós fazemos um recorte aqui, um histórico. Os leitores estavam bem familiarizados com as escrituras e as práticas judaicas naquela época. Muitos provavelmente eram judeus cristãos que estavam sendo tentados a voltar à fé judaica, aos ritos judaicos, por causa das ameaças e por causa também das perseguições. Lembrando que aquele tempo era um tempo de muita perseguição, muita gente morreu, né? Foram os mártires que morreram pela causa do evangelho, morreram por amor a Jesus, e muita gente estava regressando ao judaísmo, porque de uma maneira ou de outra, o judaísmo ele era até um pouco mais cômodo, não havia tanta perseguição e tantas ameaças assim, pois era a religião oficial do império. Então era uma religião aceita. O cristianismo não. O cristianismo ele nasce como uma seita e ele é uma ramificação sim até 318, quando ele se torna uma religião oficial. Vamos fazer um esboço da Epístola aos Hebreus? Nós temos a grandiosidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, o Filho de Deus e a sua palavra final. A última palavra é a do Filho de Deus. A última palavra é a de Deus. No capítulo 1 ainda, do 5 ao 14, nós temos o Filho de Deus sendo maior do que os anjos. Nós não devemos prestar honras, glórias, louvor a nenhum anjo. Nem mesmo uma oração deve ser feita aos anjos.
As orações elas devem ser feitas diretamente a Deus. No capítulo 2, do verso 1 ao 4, nós temos uma advertência para que as pessoas não se desviassem da salvação. Muitos estavam se desviando da salvação e voltando aos ritos judaicos. Então vem essa advertência aí para que eles não voltem ao passado, para que eles não voltem aos ritos judaicos. No capítulo 2 ainda, do 5 ao 18, Jesus é o único que pode trazer a salvação, porque ele compartilha da vida humana. Ele se esvaziou da sua glória, ele deixou a sua glória nos céus. A palavra grega é kenosis, um esvaziamento, e ele, mesmo sendo Deus, veio como homem para remir a humanidade de todas as faltas, de todas as culpas, de tudo aquilo que a humanidade estava sofrendo durante anos. No capítulo 3, nós temos Jesus maior do que Moisés. Isso é muito delicado para o judaísmo, mas o Messias, sem dúvida, ele é maior do que Moisés. Claro que Moisés ele foi um grande homem de Deus, mas Jesus ele é Deus, né? Não tem comparação entre o Cristo e Moisés. No capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, no versículo 13, os fiéis apenas entrarão no descanso de Deus. Os fiéis à palavra, os fiéis a Deus, aqueles que se manterem fiéis até a morte e que vão receber a coroa da vida. No capítulo 4, verso 14, até o capítulo 5, verso 10, Jesus é maior do que o sumo sacerdote. E se ele é maior que Moisés, obviamente, ele é maior do que o sumo sacerdote também. No capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 12, nós temos o chamado para crescer em fé e a advertência para não se desviar. Veja a preocupação do autor de Hebreus, a preocupação em que as pessoas não voltassem para trás, em que as pessoas elas não se desviassem de maneira alguma, e ainda o chamado para crescer na fé. Temos ainda no capítulo 6, dos versos 13 ao 20, a certeza da promessa, o que há de vir, virá e não tardará. No capítulo 7, do 1 ao 25, nós temos Jesus como sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que foi sem dúvida nenhuma o maior de todos os sacerdotes, Jesus ele vem na mesma ordem. Jesus ele vem como sendo um sacerdote eterno, realizando ali um sacrifício eterno, um sacrifício que nós hoje não precisamos ficar fazendo novamente. Foi um sacrifício aí absoluto, foi um sacrifício suficiente. No capítulo 7, no versículo 26, até o capítulo 9, no versículo 28, nós temos o ministério de Cristo que é maior do que o ministério dos sacerdotes. Jesus ele é Deus, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que qualquer sacerdote. No capítulo 10, dos versículos 1 a 18, falando ainda da grandiosidade de Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa primeira tecla, né, que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus vai bater, vamos falar do sacrifício supremo de Cristo, sacrifício absoluto. Se hoje eu não preciso mais matar nenhum animal, se hoje eu não preciso mais derramar sangue inocente, é porque Jesus ele fez um sacrifício supremo, um sacrifício que bastou ali. E a segunda tecla, a segunda temática da carta aos Hebreus, sem dúvida nenhuma, é uma vida de fé, que eu e você precisamos praticar. No capítulo 10, do 19 ao 39, nós temos o encorajamento à perseverança. Perseverar, continuar firme nas promessas de Deus. No capítulo 11, de 1 ao 40,
nós temos aí os heróis da fé, a galeria daqueles homens que morreram por uma causa sem retroceder, sem titubear, sem olhar para trás. Nós temos também no capítulo 12, do 1 ao 13, o encorajamento, mais uma vez, e a disciplina, porque vida cristã é isso, é coragem, é fé, é disciplina. Nós não teremos um mar de rosa. Jesus ele não prometeu um mar de rosa para ninguém. Então, vida cristã é desafio, é luta, é batalha mesmo. E no capítulo 12, verso 14, até o capítulo 13, verso 17, nós temos as instruções, as advertências finais, fazendo aí, o arremate, o grande finale dessa epístola. No capítulo 13, do 18 ao 25, nós temos as saudações e também a bênção final. Falando um pouquinho dos temas essenciais dessa carta, nós podemos falar aqui sobre o Antigo e o Novo Testamento. Ué, mas o Antigo e o Novo Testamento são temas essenciais? São. Dentro da carta aos Hebreus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eu costumo dizer que o Antigo Testamento é uma casa mobiliada, porém mal iluminada. Sabe aquela casa que não tem janelas? Sabe aquela casa que não tem iluminação? É o Antigo Testamento. E o Novo, professor Eduardo? O Novo Testamento é a iluminação, são essas janelas, essa luz, que veio sobre essa casa que já estava mobiliada. Então nós temos todos os tipos, nós temos toda a simbologia lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento. Vocês vão estudar tipologia bíblica aqui conosco, e aí dentro de uma simbologia bíblica, de uma tipologia bíblica, não havia tanto esclarecimento, não havia tanta iluminação. Quando Cristo vem, ele consegue iluminar tudo aquilo que dantes as pessoas não compreendiam direito. Por exemplo, a graça, Jesus ele traz a graça, que é essa iluminação. Nós temos também as promessas de Deus. Essas promessas, elas podem até demorar um pouquinho, mas elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E a obediência a Cristo acima de tudo e de todos. Se você é uma pessoa obediente, se você for obediente a tudo aquilo que estiver na palavra, você vai ter muito sucesso na vida, você será muito abençoado. Eu também separei aqui alguns temas que são relevantes para o dia de hoje. Por exemplo, o número 1 aqui, na verdade está 2, mas é 1. Aceite a imagem do Antigo Testamento. Então nós precisamos aceitar tudo aquilo que foi falado conosco lá nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus nos mostrou através de símbolos, de tipos, e hoje nós aceitamos o Cristo, Filho do Deus vivo, como ele já tinha prometido há mais de 2000 anos atrás. Por exemplo, Isaías, ele profetiza o Messias 700 anos antes. Então você vê que Deus ele já tinha um plano da salvação. E também, o outro tema aqui relevante para hoje é confie em Deus continuamente. Apesar das lutas, apesar das frustrações, apesar das tristezas, apesar das pressões, você precisa confiar em Deus continuamente. Eu esqueci o tópico 1, tá aqui, ó. Voltemo-nos para Cristo como a nossa única esperança. A tua esperança não é o governo, a tua esperança não são os políticos, a tua esperança não são os homens, a tua esperança é Cristo. Então esse é o número 1, volte-se para Cristo, que é a tua única esperança. O número 2, aceite a imagem do Antigo Testamento, toda tipologia, toda simbologia. E o número 3, confie em Deus continuamente. Nós fechamos aqui
essa aula de número 1 de Epístolas Gerais. Comentamos um pouquinho sobre a Epístola aos Hebreus. Eu quero que você dê uma lida na sua apostila, especificamente nessa aula de Hebreus, porque tem muita coisa lá na apostila que eu não tive tempo para comentar aqui. Então dê uma boa lida, uma boa enxugada na apostila para que você continue recebendo conhecimento avançado conosco, tá bom? Até a próxima disciplina, ou melhor, até a próxima aula, né? Essa é a de número 1. Até a próxima aula de número 2, que a gente vai falar da Epístola de Tiago. Continua com a gente. Bons estudos.